tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o tópico 4. Nesse tópico, nós vamos, então, aprender a caracterizar a metodologia, uma etapa extremamente importante para o trabalho. Qualquer avaliador, hoje, ele dá uma atenção especial para a metodologia, para saber se realmente você conseguiu expressar de forma correta e caracterizar a sua metodologia. Antes da gente falar um pouco sobre o método de pesquisa, vamos falar um pouco sobre o plágio. Muitos alunos, eles nos interrogam sobre o que seria o plágio, né? A gente sabe que o plágio é uma cópia, né? E às vezes a cópia não parece ser literal, mas ela ainda continua sendo uma cópia sem citação. Quando eu faço uma cópia sem citação, virou plágio. Quando eu cito o autor, aí ok, eu cito o autor, isso não é considerado plágio. Todo trabalho científico, antes de ir para uma banca de avaliação, muitas vezes a gente, seja numa especialização, numa pós-graduação stricto sensu, como mestrado, doutorado, é comum o avaliador pedir o seu trabalho em programa Word, por exemplo, onde ele possa copiar todo o material, principalmente a fundamentação teórica, e colocar dentro de um programa para rodar, e esse programa ele vai procurar se existe plágio no seu trabalho. Isso é tão comum, né? Por exemplo, no meu doutorado aconteceu também, e está tranquilo, a gente tem que ficar tranquilo com relação a isso. Então, esse programa, ele vai buscar tudo aquilo que você copiou. Então, se você copiou uma citação indireta, por exemplo, literal, ele vai acusar, mas aí o bom senso do avaliador vai falar assim, não, essa percentagem de cópia aqui é porque fez citações idênticas, né? Mas aí não tem problema. Então, a gente entende que é necessário a gente ter uma rigorosidade quando a gente vai fazer pesquisa. Aí os alunos perguntam para a gente, professora, se eu trocar as palavras, eu deixo de ter plágio? Não, né? Então, o plágio, ele ainda continua existindo. Quando você lê o artigo e você, naquela primeira página ali, você consegue reescrever o que você leu sem copiar, com uma linguagem científica, se você consegue, você está começando a fazer uma boa escrita, né? E é isso que a gente tem que chegar. Ninguém nasce escrevendo bem. Os grandes escritores, eles só começam a escrever e vão se aprimorando ao longo dos anos, através de muita escrita, de muita dedicação, né? Um bom escritor não nasce do dia para o outro. Então, a mesma coisa é quando você vai fazer um projeto, né? O primeiro parágrafo não fica tão bom, mas aí você reescreve até sair algo interessante. Mas coloquem uma coisa na cabeça, a gente não consegue escrever se a gente não consegue ler, muito. Então, para eu escrever um projeto de pesquisa, eu tenho que ler. Eu tenho que ler 10, 15, 20 artigos para construir uma revisão bibliográfica, tá? Eu não consigo fazer uma boa revisão bibliográfica com 2 artigos, tá? Com 5 artigos. Eu tenho que ter artigos muito bons e eu vou juntando, complementando uma ideia de um artigo com o outro e vou fazendo a minha revisão bibliográfica, né? Então, isso é muito comum. Agora, o plágio, ele existe há muito tempo, né? Até hoje. E é isso que a academia tende a rechaçar, né? Com o tempo. Ou seja,
através da ética, através do esclarecimento, né? Que quem se propõe a ser autor, é claro que buscar uma inovação hoje praticamente é muito complicado, mas ao escrever, se você for copiar, você tem que citar, né? E eu não consigo, por exemplo, fazer um projeto de pesquisa com cópia, né? Porque a intenção é fazer com que o criador daquele projeto, ele possa se exercitar e possa melhorar a sua escrita, para quem sabe amanhã conseguir fazer um projeto de mestrado, né? Então, vocês vão ver aí no tópico alguns exemplos de plágio, né, que eu deixei para vocês, para tirar aquelas dúvidas que às vezes podem aparecer na hora da construção dos textos, né? Seja na revisão bibliográfica, seja na introdução, até mesmo na metodologia, que é algo que a gente vai tratar rapidamente aqui nesse tópico, tá? Eu vou projetar para vocês o material que eu deixei também no tópico. Como caracterizar o método de pesquisa. É muito importante eu caracterizar. O que é caracterizar a metodologia, o método, o caminho na qual eu escolhi para a pesquisa? Como eu já falei em tópicos anteriores, de uma forma geral, os projetos que vão ser sugeridos para vocês, e aí é a sugestão também minha, que utilizem o método de revisão bibliográfica, né? Quando eu faço um método experimental, um método de campo, por exemplo, é necessário, muitas vezes, o professor acompanhar. Então, no caso de vocês, como é uma especialização à distância, fica mais complicado. Então, a orientação, até uma orientação da coordenação, que os trabalhos sejam de revisão bibliográfica, tá? Então, dentro da caracterização, você vai falar qual o caminho que você assumiu para trazer os resultados, para responder o seu problema de pesquisa que você elaborou lá no tópico 2, né? Então, aqui você vai caracterizar. Você vai falar do tipo de pesquisa, se ela é qualitativa, se ela é quantitativa, se ela é mista. Como é revisão bibliográfica, né? Eu não vou fazer uma pesquisa quantitativa. Se fosse uma análise estatística, que envolva análise estatística, né, poderia ser quantitativa, né? Então, a forma como eu vou abordar, eu tenho que colocar na metodologia, tá? Os objetivos. Quanto aos objetivos, o meu método vai ser exploratório, é descritivo, é explicativo. Eu tenho que especificar no meu método, né? Como que vai ser o instrumento de coleta de dados, né? Vai ter questionários, entrevistas, observação, análise documental, talvez alguns projetos envolvam análise documental, né? Nos procedimentos de análise, vou analisar o quê? Métodos estatísticos, análise de conteúdo, de Bardan, por exemplo, análise temática, né, ou outros tipos. A população, você tem que definir, né, qual que vai ser a população participante da sua pesquisa, né, os critérios de seleção. Então, tem alguns tópicos aqui que eu coloquei para vocês tentarem responder e aí ver quais são as características do seu método. E um exemplo, né? Por exemplo, lá no percurso metodológico, que eu já mostrei para vocês no tópico anterior, e aí eu reforço aqui, deixa eu só buscar ele aqui rapidinho, aqui. Na página 12, no finalzinho da página 12, o percurso metodológico, aqui vocês vão começar a escrever. Então, neste tópico, aproveite para escolher o tipo de pesquisa,
a ser adotada, fala inicialmente sobre a importância do método. Então, por exemplo, revisão bibliográfica. Qual que é a importância desse método? Gente, não existe uma receita. O que a gente faz? Como o artigo é algo informativo, algo construtivo, você pode, na metodologia, no método, né, explicar um pouco do método que você adotou. Se é uma revisão bibliográfica, quais são os princípios da revisão bibliográfica? Você pode fazer aqui 1, 2 parágrafos, tá? Isso enriquece o seu trabalho, tá? E aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né? O estudo, aqui no caso, é um exemplo de estudo de caso, né? Onde ela vai falar um pouco do estudo de caso. É a metodologia de pesquisa que norteia esse trabalho. Essa metodologia, segundo o Gil, aí você pode fazer a citação, consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível. Enfim, aqui tem um exemplo de metodologia, tá? E no documento que eu deixei para vocês, deixa eu voltar aqui, esse aqui está mais resumido. Eu coloquei assim, o presente, só aumentar um pouquinho. A presente pesquisa utiliza o método de revisão bibliográfica, que consiste na análise de publicações científicas, livros e artigos relevantes ao tema estudado. Esse tipo de investigação é exploratória e descritiva, buscando identificar conceitos, teorias e debates existentes na literatura. Em relação aos procedimentos adotados, podemos mencionar que a seleção das fontes consistiu na consulta de bases de dados acadêmicos como Cielo, Google Scholar e periódicos especializados, selecionando materiais publicados nos últimos 5 anos, priorizando estudos revisados por pares. Veja que aqui eu comecei a caracterizar um método de pesquisa, citei que é a revisão bibliográfica, né? Citei que vai ser feito uma análise nas publicações científicas, coloquei também quais são essas fontes, então tem que colocar, né, que você vai buscar. É importante você falar, por exemplo, entre quais datas, é 1900 bolinha até 2000 e pouco, são os artigos que a gente vai buscar, ou nos últimos 5 anos, então, fazer, né, situar o tempo de busca que vocês vão fazer, é fundamental. Aí eu coloco assim, já os critérios de exclusão foram, muitos artigos não têm os critérios de exclusão, mas é importante colocar, ou seja, vamos supor que você faz uma revisão bibliográfica, e aí você, utilizando as palavras-chave, que a gente chama de descritores, você buscou 1000 artigos. Desses 1000 artigos, você vai excluir vários. E como é que vai ser a exclusão? Então, você tem que mencionar aqui. Aí eu coloquei assim, estudos fora do escopo do tema, fontes sem credibilidade, como blogs pessoais ou materiais sem referência acadêmica, documentos duplicados que repetem informações já consideradas, e estudo com metodologia fraca ou pouco rigorosa, que não apresenta evidências confiáveis, tá? Então, eu estou mostrando para ele, olha, eu vou fazer uma busca, né, em algumas plataformas, trazendo, então, artigos científicos, né, livros, enfim. E aí, vou fazer, então, a minha busca. Só que vai aparecer muitos artigos que vão ser excluídos. Aí eu mostro como que eu vou excluir, tá? No segundo parágrafo, a busca das fontes científicas ocorrer a partir dos descritores, ou seja, das palavras-chave. Se é uma revisão bibliográfica, vocês necessariamente têm que colocar os descritores. Ou seja, a sua busca se deu a partir de que palavras? Aí você tem alfabetização escolar, educação infantil, processo de leitura e escrita, desenvolvimento da linguagem,
influência sociocultural na alfabetização. Então, esses são os meus descritores, todos vocês têm que colocar. Os textos foram categorizados conforme temas e subtemas relacionados ao problema de pesquisa, que a gente elaborou lá no tópico 2, e na análise crítica foi realizada uma comparação entre os diferentes autores, que é tão bacana isso, você pegar um trabalho e puxa vida, ó, fez uma comparação. Então, revisão bibliográfica, e faz uma comparação, aponta convergências, divergências, enriquece o seu trabalho, né? Então, vocês podem copiar literalmente esse percurso metodológico, colocar no trabalho de vocês e alterar aí o que vocês vão trabalhar, entendeu? Isso é caracterizar o meu percurso metodológico. Eu posso aqui também detalhar, né? Eu posso citar por etapas, eu gosto muito disso, né? Sempre o meu aluno fala, vamos descrever um pouco mais a metodologia. O trabalho, o estudo, ele se divide em 3 partes. Primeira parte, aí a gente descreve. Segunda parte, descreve também. Última parte, entendeu? As comparações, criação de gráfico, criação de planilhas, criação de quadros. Então, isso é importante. Isso faz com que o seu trabalho tenha credibilidade. O avaliador que vai olhar, vai, nossa, que bacana, olha o que ele fez. Porque uma das coisas mais difíceis que tem dentro de um projeto de pesquisa é compreender a metodologia. Como que ele fez? Sempre traz dúvida. Sempre nós, avaliadores, que eu sou avaliadora Haddock também, a gente quer realmente comprovar se você fez a pesquisa. E para que isso aconteça, você tem que detalhar. Se você não detalha no trabalho, você vai ser arguído para responder. Então, você vai ter que ter muita segurança na hora de responder. Agora, se você já coloca no texto, fica ótimo, né? Já entendi tudo no seu método. Às vezes vai surgir alguma pergunta, mas, né? Então, assim, aí eu coloquei aqui um resuminho, né? Caracterização do método, seleção das fontes, critério de inclusão, de exclusão, levantamento e organização, como que você vai fazer as categorizações, né? E análise crítica. Então, é isso. Um método de pesquisa, de revisão bibliográfica, que eu acredito que todos vão fazer, é tranquilo a caracterização e requer de vocês muita leitura, tá? Mesmo que vocês, de 1000 artigos, desses 1000, só 20 realmente vocês vão conseguir analisar. E lembrando, vocês vão começar a fazer a inclusão com o título, depois você começa a ler o resumo, né? E é preciso vocês explicarem aqui, né? E esses últimos que vão ficar, esses 20 dos 1000, por exemplo, 1000 artigos, você tem que falar, olha, desses 20 a gente leu todo o artigo e fez uma comparação entre tal teoria, enfim, você tem que explicar para o leitor como que foi feito, né, essa análise dos artigos, da revisão bibliográfica, tá bom? Bom estudo para vocês, espero que vocês tenham aí muitos e muitos artigos para ler.